de luz, nascido amor, e nos conduz a paz doce vida divina. A última questão da noite, a 189. Que deve fazer a mãe terrestre para cumprir evangelicamente os seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade? No ambiente doméstico, o coração maternal deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família. Dentro dessa esfera de trabalho, na mais santificada tarefa de renúncia pessoal, a mulher cristã acende a verdadeira luz para o caminho dos filhos através da vida. A missão materna resume-se em dar sempre o amor de Deus, o Pai de infinita bondade, que pôs no coração das mães a sagrada essência da vida. Nos labores do mundo, existem aquelas que se deixam levar pelo egoísmo do ambiente particularista. Contudo, é preciso acordar o tempo, a tempo, de modo a não viciar a fonte da ternura. A mãe terrestre deve compreender, antes de tudo, que seus filhos, primeiramente, são filhos de Deus. Desde a infância deve prepará-los para o trabalho e sua luta que os espera. Ninguém é posse de ninguém. Filhos são empréstimos que Deus dá para a gente encaminhar, né, Agemir, para os nossos ensinamentos e o ensinamento, né, de aprimoramento dos pais, né? Bom, essa resposta ainda continua. Você Continua? parou aí? Ah, é mesmo. Continua. Desde os primeiros anos, deve ensinar a criança a fugir do abismo da liberdade, controlando-lhe as atitudes e concentrando-lhe as posições mentais, pois que essa é a ocasião mais propícia à edificação das bases de uma vida. Deve sentir os filhos de outras mães como se fossem seus próprios, sem guardar de modo algum a falsa compreensão de que os seus são melhores e mais altamente aquinhoados que os das outras. Ensinará tolerância mais pura, mas não desdenhará a energia quando seja necessária no processo da educação. Reconhecida a heterogeneidade das tendências e a diversidade dos temperamentos. Sacrificar-se de todos os modos ao seu alcance, sem quebrar o padrão da grandeza espiritual de sua tarefa. Pela paz dos filhos, ensinando-lhes que toda dor é respeitável, que todo trabalho é edificante é divino, e que todo desperdício é falta grave. Ensinar-lhes o respeito pelo infortúnio alheio, para que sejam igualmente amparados no mundo, na hora de amargura que os espera, comum a todos os espíritos encarnados, nos problemas da dor e do trabalho, da provação e da experiência,
não deve dar razão a qualquer queixa dos filhos, sem exame desapaixonado e meticuloso das questões, levantando-lhes os sentimentos para Deus, sem permitir que estacionem na futilidade ou nos prejuízos morais das situações transitórias do mundo. Será ela no lar o bom conselho sem parcialidade, o estímulo do trabalho e a fonte de harmonia para todos. Buscará na piedosa mãe de Jesus o símbolo das virtudes cristãs, transmitindo aos que a cercam os dons sublimes da humanidade e da perseverança, sem qualquer preocupação pelas glórias efêmeras da vida material. Cumprindo esse programa de esforço evangélico, na hipótese de fracassarem todas as suas dedicações e renúncias, compete às mães incompreendidas entregar o fruto de seus labores a Deus, prescindindo de qualquer julgamento do mundo, pois que o Pai da misericórdia saberá apreciar os seus sacrifícios e abençoarão as suas penas no Instituto Sagrado da Vida Familiar. Eita, ensinamento verdadeiras. É o manual de como educar os filhos. Isso, Pra mim, faltou a essa palavra. Fantástica, viu, Ivan? Ele dá uma Verdade. aula de como se educar os filhos sem nenhum problema, porque o povo dificulta. E veja que ele chama a atenção nas situações de uma forma simples. Aí ele diz que dentro dessa esfera de trabalho, da mais santificada tarefa de renúncia pessoal, porque uma mãe que verdadeiramente ama seu filho, ela renuncia a qualquer coisa em favor deles, né? Aí ele diz que a mulher cristã acende a verdadeira luz para o caminho dos filhos através da. Aí ele diz, a missão materna resume-se em dar sempre o amor de Deus, o Pai de infinita bondade que pôs no coração das mães a sagrada essência da vida. Quantos filhos respeitam a mãe? Verdade. Aí ele lá embaixo ele diz, a mãe terrestre deve compreender antes de tudo que seus filhos primeiramente são filhos de Deus. Olha aí, aquela história de que nós estamos pai deles e eles estão nossos filhos, não é? Uhum. Não é meu a ideia de posse que você falou. Não é meu, a possessão não é legal. São meus filhos, devo amá-los e cuidar, mas lembrar que eles são de Deus, como eu sou, como qualquer um é. Aí depois vem, ele começa aí a mostrar para você educar. Ele diz, olha, controlando-lhe as atitudes e concentrando-lhe as posições mentais, pois que essa é a ocasião mais propícia à edificação das bases de uma vida, ou seja, é na infância onde a gente vai fazer isso pela criança. A forma de pensar, de agir, não é? O que nós chamamos de educação do lar começa aí. Aí sim, porque educar o filho dos outros é muito fácil. Né? Ah, se fosse meu filho, eu fazia assim, fazia assado. Eu já ouvi muito isso. Uhum. Mas não é simples. Aí mais na frente ele diz, ensinará a tolerância mais pura, mas não desdenhará a energia quando seja necessária no processo de educação. Aí entra o quê? Aquela palmadinha que a gente levou, Ivan. Uhum. Que hoje em dia não se bate nos filhos porque é agredir, nada disso. Uma palmadinha, uma chineladinha na perna, assim, uma coisinha, só para exemplificar, não faz mal. Não estamos aqui estimulando ninguém a bater nos filhos, mas eles vão entender. É uma forma direta, objetiva, de chamar a atenção dele, que ele vai compreender e acabou ali. Dali em diante ele não faz mais, né?
Aí reconhecida a heterogeneidade das tendências e a diversidade dos temperamentos, porque você tem 5, 6 filhos, cada um tem um temperamento. Isso pode perguntar a qualquer mãe. Não existe essa dos filhos serem iguais. Não são, porque são individualidades. Então, a mãe identifica o temperamento de cada um. Tu já reparou, Ivan, que nessas famílias muito grandes, os irmãos às vezes têm ciúme do outro, porque a mãe dá mais atenção, mas não é dar Exato. mais atenção, é mais cuidado, porque ela sabe que aquilo ali pode se perder no caminho. E aí ela devota mais atenção para ele. Aí o outro fica com ciúme. Mãe só gosta de fulano, né? É, Mas, verdade. na verdade, ela está com esse sentimento materno aguçado diante da heterogeneidade das tendências que ela vê, ela sente. A mãe tem isso, né? Aí ela diz, aí mais embaixo ele diz, ensinando-lhes que toda dor é respeitável, que todo trabalho é edificante, é divino, e que todo desperdício é falta grave, ou seja, para ele respeitar os outros, entender que quando o outro estiver doendo, não rir, não zombar, quer dizer, educações básicas, mínimas, que em casa temos que fazer, não é esperar que a escola ou uma cuidadora faça, não. Não, é obrigação do pai e da mãe. Aí ele, mais na frente ele diz, ensinar-lhes o respeito pelo infortúnio alheio, para que sejam igualmente amparados no mundo na hora de amargura que os espera, comum a todos os espíritos encarnados. Às vezes a gente, como pai e mãe, não quer que os filhos sofram alguma coisa. Vão ter que sofrer, eu sofri. Por que é que eles não vão sofrer? Não é? Claro que a proteção existe, a gente dá um amparo quando pode, mas tem que ter essa consciência que eles vão passar pelo que precisam passar. Aí entra a nossa experiência e orientação para eles. Não é? Verdade. Aí mais na frente ele fecha, ele diz, ó, nos problemas da dor e do trabalho, da provação e da experiência, não deve dar razão a qualquer queixa dos filhos, sem o exame desapaixonado e meticuloso das questões. Aquela história do fuxico, chega em casa contando uma história, vai logo, não, vamos saber como foi. Eu sou de uma época, eu chegava em casa com um lápis diferente, no outro dia minha mãe ia na escola sabendo quem era o lápis e por que foi que estava na minha bolsa. Né? Isso sim é prestar atenção, ensinar ele a dar valor ao que tem. Né? Aí depois, mais embaixo diz, ó, buscará na piedosa Mãe de Jesus o símbolo das virtudes cristãs. Ela já vai passar aí esse toque da religiosidade, né? Transmitindo aos que lhe cercam os dons sublimes da humildade e da perseverança, sem qualquer preocupação pelas glórias efêmeras da vida material, ou seja, já elimina aí o materialismo, a ideia de posse, de carro, já deixa o filho consciente de que ele vai ter o que ele precisa e como ele pode. É fantástica a resposta de Emmanuel, porque ele dá um puxavante de orelha de uma forma delicada, não é? E aí, no final, ele diz, pois que o Pai de misericórdia saberá apreciar os seus sacrifícios e abençoarão as suas penas no Instituto Sagrado da Vida Familiar. Ou seja, meu filho virou marginal, sim, mas não é culpa sua, não pense assim, não se acuse, não se culpe. Você fez o que pôde, o que devia com amor. Ele é que não aceitou e não entendeu. Eu vejo muito isso, sabe, Ivan? Pessoas já de uma certa idade preocupadas com os filhos já criados, homens até casados fazendo bobagem e os pais e as mães sofrendo. Não, a missão nossa foi cumprida. Ele é que está fazendo as bobagens dele. Não temos que trazer isso para a nossa consciência. Então, eu vejo aqui nessa resposta um manual de como educar os filhos com simplicidade e verdade. Maravilhosa essa resposta. Verdade. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com.